Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador esteja no coração de todos vocês. Muitas pessoas têm me pedido para gravar algo sobre o dízimo, e eu confesso que este assunto é um assunto muito polêmico, mas eu vou tentar neste áudio, de uma forma muito simples, de uma forma muito descomplicada, falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que eu não vou ficar aqui utilizando versos isolados para te provar nada, porque eu não quero criar na sua mente um labirinto. Eu quero que você, muito pelo contrário, você saia desse labirinto que te colocaram. E por isso, eu vou explicar algumas lógicas, porque quando nós entendemos a lógica, tudo se esclarece. Sabe quando você tem um assunto que você não entende muito bem? E de repente vem uma pessoa e te fala a lógica do assunto e você olha e fala: "Ah, então é isso. Por que você não me falou antes?" Sabe essas questões que muitas das vezes no dia a dia acontecem? Com esse assunto e com todos os outros também é a mesma coisa. Se nós explicarmos a lógica, e isso era o que era para o sistema religioso fazer, as pessoas automaticamente se libertariam, encontrariam a vida. Mas eles complicam. Eles colocam elas dentro de labirintos intermináveis. E quando as pessoas vão para os seus cultos ali para aprender, como eles dizem que estão lá para aprender, os pastores, ao invés de pegar um assunto e pegar o começo, meio e fim e ir destrinchando tudo até a pessoa compreender, eles vão fazendo o quê? Eles vão colocando labirintos, pegam um texto aqui, texto ali, prova lá, pegam no começo, pegam no final. E no fim, a pessoa sai de lá convicta de que tem que fazer aquilo ou de não tem que fazer aquilo, depende do que eles querem passar para a pessoa, mas sempre utilizando assim, montando realmente uma teia de aranha, como o profeta Isaías disse. É uma teia de aranha tão grande que a pessoa fica presa e não consegue mais sair. E quando na verdade o assunto é simples. Se você explicar a lógica, você liberta as pessoas. E é isso que o Messias fez quando ele veio. O verbo da vida, quando ele esteve aqui, ele sempre utilizava a própria palavra para tirar o povo da palavra. Olha que coisa louca. E por que ele fazia isso? Porque a palavra que eles foram inseridos no começo ali pelos lavradores, elas escravizaram eles. Tanto é que o Messias, quando ele veio, ele disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados." Estáis cansados do quê? O sistema religioso, eles dizem que é estar cansado das baladas, da vida noturna, essas coisas todas, quando na verdade não é nada disso. O Messias mesmo disse para os líderes religiosos: "Vocês colocam fardos sobre as pessoas que nem vocês conseguem carregar. São ensinamentos intermináveis, questões que nunca têm fim, e no fim as pessoas ficam escravas de vocês." Aí ele chega para as pessoas e disse: "Vinde a mim, vocês que estáis cansados de carregar esses fardos." Ali não coloca fardo, mas é nítido. Estáis cansados do quê? Ele veio para Israel. Israel estava inserido em um contexto totalmente escravo. Eles estavam num aprisco, como o Messias disse em João 10. E o Messias veio sendo a porta para tirar o povo daquele aprisco, para tirar o povo daquele engano. Então você compreende que é simples a coisa, é só nós desembaraçarmos. Vamos lá. Quando o Criador do Universo ele institui o dízimo para a nação de Israel, ele deixa claro que o dízimo era alimento, nunca foi dinheiro. Aí muitos líderes religiosos, quando é perguntado para eles sobre isso, o que eles dizem? Que na época não tinha dinheiro, o que é mentira. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 23, quando morre a mulher de Abraão, a Sara, ele compra um local para sepultá-la por 400 ciclos de prata. Ele compra diretamente da mão de Efron. Leia lá no livro de Gênesis, no capítulo 23. Desde aquela época, já se existia dinheiro. Agora eu vou mais longe. No capítulo 27 de Levítico, no começo do capítulo, você vai ver ali os caras falando sobre comprar campo, né? A questão do ano jubileu do campo, eles tinham que avaliar. E lá fala, principalmente no verso 18, que ao santificar o campo depois do ano jubileu, o sacerdote, ele contava o dinheiro conforme os anos restantes até o ano jubileu, e isto abatia a dívida, abatia o valor do campo. O campo ia perdendo o seu valor conforme o tempo, então eles tinham que fazer esses cálculos para poder vender o campo. Então era tudo com dinheiro, e ali ainda fala no texto dinheiro. E lá embaixo, um pouquinho mais para baixo, a partir do verso 30 mais ou menos, fala sobre o dízimo. Olha só, no verso 30, por exemplo: "Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, são do Senhor, são santas a Ele.
Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Então você começa a perceber que no mesmo capítulo, por exemplo, em Levítico 27, eles falam de dinheiro um pouquinho antes e logo depois eles falam do dízimo como alimento. Então o dízimo sempre foi alimento. É interessante a gente entender isso para a gente entrar agora num ponto importantíssimo. No madeiro, acaba-se a era carnal. A época onde tudo acontecia fisicamente, como eu digo várias vezes. Enquanto o Messias ainda estava em carne, ali existia um mundo carnal. Porque ninguém consegue ver o verbo da vida, uma palavra, ninguém consegue tocar nela, mas aquele povo tocou. Porque aquele povo foi preparado para receber o Messias, o noivo. Eles foram preparados para receber a palavra. Então, é interessante nós entendermos que do madeiro para frente começa-se então a era espiritual, a renovação do entendimento que Paulo fala o tempo todo. E aí a gente começa a compreender que o Antigo Testamento ele vai até o madeiro. Então até o madeiro, todas as vezes que se fala de dízimo, todas as vezes que se fala de oferta, eles estão falando de forma física? Sim, físico para eles. Para nós é espiritual. E se nós comermos desse fermento que a religião está hoje aí mantendo na mente das pessoas, principalmente para se autossustentar, nós estamos contaminados. Eu gravei uma mensagem no meu canal sobre o que é comer a carne de porco hoje, espiritualmente falando. Comer a carne de porco é justamente isso. É você comer desses ensinamentos carnais. O povo de Israel, quando eles eram carnais, eles não podiam comer dos ensinamentos dos gentios. A carne de porco em nada tinha a ver com o mundo espiritual. O próprio Messias, quando veio, ele deixou claro lá em Marcos 9. Tudo que a gente come entra pela boca, vai para o ventre e vira fezes. O não comer carne de porco era uma representação do povo gentil. Eles não podiam se contaminar com os ensinamentos do povo gentil, embora sabemos que se contaminaram, porque o povo de Israel foi levado para a Babilônia diversas vezes, e aí eles automaticamente começaram a ser muito carnais. Então, tudo porque comeram a carne de porco e não era para comer, mas não a carne de porco ali literal, mas sim os ensinamentos do povo gentil. Lá em Atos 10, a prova está ali, quando o pai mostra para Pedro os alimentos e ele diz assim: eu não posso comer essas carnes porque são impuras. E o pai fala: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E o que o pai havia purificado? A carne em si? Não. Era o fato de eles agora poderem se misturar com os gentios, poderem ir e anunciar a palavra aos gentios, porque antes eles não podiam, porque senão eles iriam se contaminar. Mas agora, como eles já estavam lavados pela palavra, eles poderiam ir sem medo. E ali deixa claro que a carne que eles não comiam na velha aliança representava os ensinamentos dos gentios. E hoje nós, gentios, não podemos mais comer a carne que eles naquela época estavam sacrificando, estavam participando daqueles ensinamentos, que eram muito já contaminados com os ensinamentos dos gentios, porque o povo de Israel foi levado para o cativeiro muitas vezes. A Babilônia contaminou eles até o máximo. Israel ficou totalmente prostituída através dos ensinamentos. O Messias deixou isso muito claro. O Messias, ele veio libertar o povo dos ídolos que eles estavam adorando nos montes, nos templos. O livro de Ezequiel deixa isso muito claro no capítulo 8. O pai, ele mostra para o profeta ali o povo se contaminando com os ídolos, adorando o Deus Sol, né? Israel estava totalmente contaminado. O Messias, ele deixa claro lá para a mulher samaritana: você teve 5 maridos, 5 ídolos. O 6º agora que você está adorando não é seu, porque o seu você adora no espírito. E aí ela lembra que de fato ela adorava os deuses nos montes. Então você percebe que nós precisamos separar o antes do madeiro e depois do madeiro. Depois do madeiro estamos na época de buscar o Pai em espírito, mas o sistema tem mantido o povo na carne, primeiro porque eles precisam se sustentar, eles precisam se manter, e manter o povo na carne é a melhor coisa, porque se o povo nascer do espírito, acaba-se as hierarquias, acabam-se as dominações, e aí automaticamente as pessoas acabam encontrando a paz, o descanso que o Messias veio trazer através de suas palavras, que hoje trabalham no nosso entendimento, não mais na pedra, nos fazem pessoas melhores, mas temos que abandonar essa carne de porco, esses ensinamentos que os líderes religiosos têm trazido até hoje para viver da herança do Messias. Você que acompanha o meu canal, você sabe do que eu estou falando. Vamos voltar para a questão do dízimo para ficar mais claro, essa questão de antes-cruz e após a cruz. O Messias, enquanto ele estava vivo, ele chegou a comentar sobre a questão do dízimo, quando ele disse para os líderes: vocês dão dízimo do cominho, da hortelã, mas não praticam o amor ao próximo, que é o principal.
fazeis estas coisas sem omitir aquelas. E aí os líderes adoram pegar essa passagem para dizer que o próprio Messias disse, fazeis essas coisas. Mas ele estava na lei. Ele estava cumprindo a lei. E quando eu falo lei, gente, eu estou falando sobre a época carnal. Tudo era carnal, então tinha que seguir o protocolo, sabe? Tinha que seguir o protocolo. Quando chega no madeiro, o Messias põe fim à época carnal. Paulo deixa claro isso em Romanos 7. Acabou. O marido que dominava o povo, que impunha leis e mais leis e mais leis para manter o povo na carne, acabou. Morreu no madeiro. A partir do madeiro agora o povo ficou livre para se casar com o Messias espiritual. Agora as pessoas não precisam mais ver para crer. Não tem mais templo, não tem mais sacerdote físico, porque agora nós somos sacerdotes. O Messias é o nosso sumo sacerdote. Acabou, sabe? Acabou todas as ofertas físicas, acabou os dízimos físicos, acabou. Agora é espiritual. E o que seria o dízimo espiritual? No Antigo Testamento, o dízimo servia para alimentar os pobres, os órfãos, as viúvas. Tanto é que lá em Malaquias, quando, voltando a repetir, né, que os líderes utilizam muito para escravizar as pessoas, que nós é que roubamos a Deus, na verdade lá em Malaquias, o texto deixa claro que é para os levitas essa ordenança. Eles estavam deturpando a verdade do Pai, estavam roubando o povo. Eles já não estavam dando mais o dízimo para o pobre, para o órfão, para a viúva. É como hoje. Os líderes não usam o dízimo para isso. Você quer dar um dízimo em dinheiro na igreja, que é totalmente contra, porque a palavra diz que o dízimo era alimento. Você quer dar hoje em dinheiro, acreditando que na época não tinha dinheiro, coisa que eu já mostrei para você que tinha dinheiro sim. Eles utilizam essa questão de dinheiro porque eles não querem viver de alimentos. É como aquele texto que Paulo fala que o obreiro é digno do seu salário. Eles colocaram o salário agora, nas Bíblias mais novas. Pegue umas versões mais antigas para você ver se lá não está escrito alimento. Está escrito alimento. Então você precisa compreender que o homem de Deus, ele sobrevive do alimento. Ele não sobrevive do dinheiro. Porque o dinheiro, ele traz o quê? Ele traz corrupção. Ele corrompe o homem. O homem começa a fazer por dinheiro. Paulo mesmo falava, eu não prego por dinheiro, não faço nada por dinheiro, para que vocês não pensem que eu anuncio o evangelho por isso. Eu só preciso que vocês me dêem o alimento, para eu poder continuar anunciando, porque o obreiro é digno do seu alimento. Mas se vocês não quiserem dar, não precisa, porque eu trabalho para me sustentar. Então quando esses homens dizem que imitam Paulo, são mentirosos, porque Paulo não cobrava para falar a verdade, e nem o alimento que ele era digno de ter, ele falava que não queria, porque ele queria anunciar sem ser peso para ninguém. Então olha que interessante, o que é o dízimo? Se o dízimo era alimento, e servia para sustentar o pobre, o órfão e a viúva, hoje, no mundo espiritual, o que é o dízimo? O Pai disse que abriria as comportas do céu, lá em Malaquias, para abençoar o povo. As comportas do céu, quando se abrem, só cai chuva, viu gente? Porque naquela época, como o dízimo era alimento, eles precisavam da chuva para poder a sua plantação fluir. O gafanhoto, o migrador, devorador, eram os insetos que comiam a plantação. E se comessem, eles não tinham alimento nem para eles. Então o Pai falou, traz os alimentos para dar para o pobre, para o órfão, para a viúva, e automaticamente vocês terão também os alimentos para vocês. Só que aí vem os líderes hoje dizem que o gafanhoto, o migrador, essas coisas é o diabo. Nada a ver, gente, nada a ver. Eles querem manter o povo alienado a eles para ficar dando dinheiro para eles. Como é bom, né? Poder ficar de boa o dia inteiro, chegar à noite lá, ficar meia horinha pregando e depois ter uma vida luxuosa. É isso que eles querem. Quando na verdade o dízimo hoje é a palavra do Pai. Hoje nós somos espirituais e nós precisamos da palavra do Pai para alimentar o nosso espírito. O dízimo naquela época era o alimento que alimentava o pobre, o órfão e a viúva. E naquela época o povo estava sem pai. Eles estavam com os homens como pai. E o Messias disse isso em Mateus 23. Vocês têm por pai o diabo. O pai de vocês não é o criador do universo, porque vocês se corromperam. Não é que Abraão era o diabo, como muitos têm dito, porque eles tinham por pai Abraão. Não, o próprio Messias disse, se o pai Abraão fosse o pai de vocês, vocês não estariam crucificando o verbo da vida, porque Abraão testificava de mim. Então você percebe que eles estavam como tendo pai o diabo, porque eles tinham se corrompido. Eles estavam agora fazendo tudo ao contrário do que o pai havia ordenado para eles. Então eles estavam órfãos. Eles estavam órfãos do Criador do Universo. Então quando hoje você fala da verdade para as pessoas, você está trazendo para ela a consciência de ela voltar a buscar o único pai,
Aquele que Jesus, em Mateus 23, ele deixa claro para os líderes: vocês são guias cegos. Não chamem, ele olhando para o povo de Israel, ele disse: não chamem ninguém de pai, só há um pai que está no céu. Você percebe como que o Messias, ele é o dízimo? O Messias, ele é a palavra que alimenta o templo. Nós somos o templo. E o povo de Israel estava totalmente contaminado. Eles estavam acreditando que Deus habitava dentro de templos feitos por mãos humanas. Estevão foi morto quando ele disse que o Pai não habita nesses lugares. O povo matou ele porque eles estavam contaminados. Você percebe o quanto o povo estava sendo roubado? O próprio Messias, quando veio, ele disse lá no templo: vocês estão fazendo meu povo de comércio. No texto diz o templo, mas o templo do Pai são as pessoas. Olha como que a nossa mente também estava cauterizada, porque o próprio texto diz: destruam esse templo, que é o templo de pedra, esse que vocês acreditam que Deus habita aqui, que eu vou levantar o templo verdadeiro. Estou aqui, ó. Eu sou a porta, eu vou tirar o povo dessas mentiras, desse aprisco que vocês criaram para viver dele. Olha que loucura isso, gente, que maravilha de ensinamento que o Pai traz pra gente. Entendimento que a gente precisa comer do único pão verdadeiro para compreender. Então o Messias naquele momento ele fala: vocês enganaram o povo e eu estou aqui para se cumprir o que o profeta disse para Davi. Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, que os líderes falam que Salomão levantou o templo porque Davi estava com a mão suja de sangue. Mentira! Lá em 2 Samuel capítulo 7, quando o texto diz que o profeta falou com Davi, ele disse que o pai levantaria depois que Davi morresse, que este seria o verdadeiro templo. Este levantaria o verdadeiro templo. Este dominaria o mundo com braço de ferro. E lá em Apocalipse fala, Apocalipse 12, que o Messias é este que domina com braço de ferro. Este seria chamado de filho. Salomão nunca foi chamado de filho. Paulo em Hebreus capítulo 1, ele diz que só o Messias recebeu o título de filho, mais ninguém. Então quando o Messias está ali naquele momento dizendo: destruam esse templo que eu vou levantar o verdadeiro, ele estava se referindo ao seu corpo como verdadeiro templo e aquele de pedra como falso templo que foi levantado para enganar as pessoas. Apostasia já naquela época, e hoje continuamos, e está indo cada dia mais pior, porque infelizmente as pessoas não acordam que o verdadeiro templo somos nós, e que hoje, até hoje, o povo continua viúvo. Estão servindo a deuses mortos dentro desses apriscos em cada esquina. São prostitutas como em Balaão, que trazem as pessoas para se prostituir com os seus ídolos, e cada um busca o seu próprio interesse. Cada um cria o seu próprio Deus. Um é o Deus que cura isso, outro é o Deus que dá dinheiro para aquilo, outro é o Deus que faz isso, cada um buscando o Pai pelo seu próprio interesse. Ninguém querendo se consertar, como o verbo da vida disse. É por isso que existem muitos doentes entre nós, muitas pessoas fracas, porque não estão se alimentando da verdadeira palavra, aquela que nos alimenta e nos torna filhos de um único Pai, como disse o Messias em João 17, eu vim para que creio que tu és único. E por que ele falou isso? Porque Israel estava entregue a muitos deuses. O povo de Samaria, quando as tribos se separaram, eles foram entregues a vários deuses. O povo de Judá, de Jerusalém também. Lá em Ezequiel capítulo 8 deixa claro que nos templos lá de Israel, o povo estava adorando o Deus Sol na época dele. E não mudou. O Messias denunciou isso na mulher samaritana, mas os líderes insistem que ali é homem, que ela era uma mulher da vida, que tinha muitos maridos físicos, quando na verdade não era isso. Ela mesmo disse: meus pais adoravam nos montes. Vocês dizem que é no templo. Olha, ele falava de adoração, de ídolo, de maridos, deuses, que Oséias lá no capítulo 2 e no livro todo de Oséias mostra o pai pedindo para Oséias se casar com uma prostituta para mostrar como Israel estava. Israel estava prostituta aos olhos do pai. Ela estava dando para qualquer ídolo, vamos falar assim já o português claro. Ela não estava se guardando para o verdadeiro marido, aquele que dava a chuva, que dava os alimentos. Muito pelo contrário, ela pegava os alimentos, ela pegava as coisas que o verdadeiro marido dava e ela levava para os seus amantes, e é o que as pessoas têm feito hoje. Gente, vamos acordar. O dízimo que o Pai quer é que nós falemos do seu amor uns para com os outros. É isso que alimenta o templo, que faz as pessoas estarem vivas diante do Pai. Mas as pessoas estão comendo lavagem da mão do sistema, estão contaminadas, elas estão órfãs, elas estão viúvas, elas estão pobres, como diz no Apocalipse, na 7ª carta da igreja de Laodiceia. Elas estão pobres, cegas e nuas.
E o Messias, quando veio, ele veio abrindo os olhos dos cegos. Você pensa que lá era cego físico? Você acredita que lá era cego físico? Você acredita que lá era lepra física? Você acredita que era um aleijado físico? Então coma dessa lavagem. Lá pode até ter sido fisicamente para nos trazer uma sombra de que hoje não é o cego físico que o Pai quer, não é o paralítico que o Pai quer levantar de sua cadeira. O Pai quer que as pessoas libertem-se dessas doenças espirituais, doenças que estão fazendo os espíritos das pessoas estarem totalmente contaminados. Eu vou gravar um outro áudio falando sobre as curas do Messias, porque pediram para ele fazer sinal e ele disse que não faria outra a não ser o de Jonas. Então será que os sinais que ele fez lá foram como hoje? Hoje eu fico meio cismado porque o Messias disse que os falsos profetas é que fariam sinais, prodígios e maravilhas. Agora ele, será que de fato essas curas que ele fez foi tudo fisicamente, como os homens trazem para hoje? Ele disse que só faria o sinal de Jonas. Tem muita coisa aí, gente, que precisa ser, escancarado para o mundo saber, porque esses homens estão vivendo da herança, trazendo muitas coisas para a carne, fazendo o povo ser carnal, ainda buscando em templo físico. O Messias disse que levantaria o verdadeiro templo, e o povo hoje aceita novamente o templo falso no lugar do verdadeiro. O povo hoje está ainda precisando do dízimo, eles não estão aceitando receber o dízimo, que é a verdade, estão preferindo ficar com o fermento desses homens. Então eu peço a você, liberte-se. O dízimo verdadeiro é a palavra do Pai, que faz você não ser mais órfão, que faz você não ser mais viúvo, que faz você não ser mais doente, e você começa a dar frutos espirituais e não frutos mais infrutíferos para o Pai. Fique com o Eterno, gravarei outra mensagem sobre o dízimo mais completa, espero que essa possa ter te ajudado a encontrar um pouco da lógica. Temos que entender a lógica.